E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos sim ter que falar sobre a reserva de emergência. Você sabe o que é ter uma reserva de emergência? Você tem uma? Mas antes que eu esqueça de pedir e você esqueça de fazer, já vai se inscrevendo neste canal e deixando o seu like para poder estar me ajudando a sempre estar trazendo conteúdo sobre economia e minimalismo para vocês. Mas afinal, o que é essa reserva de emergência ou um famoso pé de meia? É nada mais, nada menos do que um dinheiro que você guarda, que você reserva, né, como o próprio nome diz, para alguma eventualidade que vier a acontecer, alguma coisa que você não planejou naquele mês, você vai precisar gastar um dinheiro para poder suprir uma emergência. Comprar sorvete é uma emergência? Comprar roupa é uma emergência? Não, né? Por isso é tão importante ter um bom senso na hora de gastar esse dinheiro. Como exemplo, você ganha seu salário, o seu salário dá certinho para pagar tudo do mês e ficar tranquilo. Mas você ficou doente. E aí você vai ter que gastar com o médico, remédio, e vamos supor que vai precisar de uns R$ 300. Mas você não contava gastar aquele dinheiro, porque foi uma coisa que aconteceu, você não esperava. Então, de onde você vai tirar esse dinheiro? Você vai pegar um empréstimo, ficar devendo, e depois vai correr juros? Não, né? E aí você vai lembrar que você tem um dinheirinho guardado que é para essas eventualidades. E essa é a funcionalidade dessa reserva, para as coisas essenciais que você não contava gastar naquele mês. Um médico, por exemplo, que aconteceu alguma coisa. Às vezes o gás da sua casa acabou, você não sabe quanto tempo vai durar, você não conta todo mês comprar um gás, mas aí naquele mês acabou o gás, de onde você vai tirar o dinheiro? Aí você lembra que tem aquele dinheirinho guardado da reserva. Tirando essas coisas de emergência, que é o que você não pode ficar sem, você vai esquecer daquele dinheiro que tá lá. Gente, quando eu guardava dinheiro, eu esquecia. Eu não podia lembrar que tinha dinheiro, eu só colocava lá e fingia que nem existia mais. Porque dessa forma você vai conseguir economizar por muito mais tempo e vai deixar lá e não vai mexer. Porque se você estiver querendo comprar alguma coisinha, besteira, e lembrar que tem aquele dinheiro, você pode cair na tentação de acabar usando. Então evita ao máximo. Esse dinheiro é a sua reserva de emergência, como o nome diz. E como montar essa reserva? Dizem que o ideal é pelo menos o seu custo de vida por 6 meses. Custo de vida não é o seu salário. Exemplo, você ganha 2.000, mas com as suas contas, o que você paga, no mês você gasta 1.200. Então você vai calcular 1.200 vezes 6, que vai dar 7.200. Por que a gente divide esses 6 meses? Porque a gente já pensa no pior. Então vamos supor que você fique desempregado. Esses 6 meses você vai ter a garantia e a tranquilidade que você vai conseguir se manter enquanto não aparece outra coisa no momento. Uma coisa muito importante é onde você vai deixar esse dinheiro. Você não pode, por exemplo, fazer um investimento a longo prazo. Ele tem que estar em algum lugar com liquidez diária, onde você pode ter fácil acesso para poder retirar a qualquer momento. Às vezes, por você saber que tem um dinheirinho ali guardado, você pode querer investir, e aí tem alguns investimentos, por exemplo, que deixa por 1 ano. Só que como o próprio nome diz, é reserva de emergência. Você não vai ter dia e nem hora, você não vai saber quando você vai precisar usar ela. Então vamos supor que você coloque no investimento de 1 ano, precise pegar esse dinheiro e aí não vai valer a pena. Ou você vai pagar alguma multa, ou então esse dinheiro vai ficar preso. Então, o principal, deixe esse dinheiro num lugar de fácil acesso, porque você não sabe dia, não sabe hora que você vai precisar usar esse dinheiro. E o que é muito difícil nós imaginarmos, né, com essa reserva de emergência é realmente quando a gente vai usar. Nós planejamos o ideal de guardar por 6 meses, mas, por exemplo, chegou a pandemia, alguém foi demitido. Aí você tem seus 6 meses de salário e a pandemia tá durando ainda, né, 1 ano. Como também é muito difícil eu pedir para você juntar um dinheiro, se nós sabemos que o brasileiro, em sua maioria, não tem o hábito de economizar e às vezes até tenta economizar, mas o dinheiro no final do mês fica tão apertado que não consegue. Nessa pandemia, quem não trabalhava de carteira assinada, não teve direitos trabalhistas, infelizmente, quem não tinha uma reserva de emergência, passou necessidade. Independente se ganhou auxílio ou não, cada um sabe a sua realidade, sabe o que tem passado por esses dias. Até quem é dono do próprio negócio se sentiu prejudicado, ninguém imaginava uma coisa que a gente pensou que ia durar 1 mês, 2 meses, fosse durar tanto tempo. E, infelizmente, até quem tinha uma reserva de 6 meses não supriu. Então fica até difícil a gente falar assim, qual é o ideal, qual é o valor que devemos guardar.
Cada um sabe a sua realidade, então eu vou pedir para você analisar a sua realidade nesse momento. Se você perder o seu emprego hoje, se você estiver trabalhando, você vai conseguir se manter por um tempo ou você vai ficar endividado? A reserva de emergência não é só um dinheiro guardado. Ela vai ser a sua tranquilidade, a sua paz de saber que quando acontecer alguma adversidade, você vai ter onde se segurar e manter por um tempo, porque nós sabemos que as coisas acontecem quando a gente menos espera. Então, ter essa reserva de emergência é você poder respirar tranquilo e saber que pelo menos naqueles primeiros meses você vai conseguir se manter, diferente, infelizmente, da maioria dos brasileiros que não possuem esse hábito de se organizarem financeiramente para quando acontecer alguma eventualidade. Então a mensagem que eu quero deixar aqui é: eu sei que é difícil guardar, eu sei que para quem ganha pouco deixar essa reservazinha ali sem mexer só para emergência é complicado, que a gente tem outras contas para pagar, mas que você saiba a importância disso. Para quando acontecer alguma coisa muito ruim que você não esperava, você lembrar, poxa, ainda bem que eu guardei esse dinheiro. E só de você ter essa paz na sua cabeça, já não tem dinheiro que compre. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, que o ideal é 6 meses, mas a gente sabe que cada um tem sua realidade, então independente do valor, deixa um pouquinho guardado para uma emergência, para você não passar sufoco e dar tudo certo no final, tá bom? Beijo, tchau!